pessoal para o nosso início da aula do curso da Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, o módulo Homem em Conflito. E hoje damos início a uma matéria nova, que se trata do sofrimento como opção existencial. Para o pessoal que acompanha de casa, pode ver o link ali na descrição, onde tem o programa inteiro, inclusive com os capítulos do livro que são indicados. E hoje nós vamos estar falando sobre alguns capítulos do livro Plenitude, onde a Joana de Ângeles ela interpreta a mensagem do Buda através da luz da psicologia moderna e do espiritismo, tirando várias conclusões interessantes sobre a natureza do sofrimento. Nós vamos falar sobre o livro Em Busca da Verdade, o capítulo 8, que fala os sofrimentos no mundo. E, finalizando, falaremos também sobre o livro Momentos de Saúde e Consciência, com o segundo capítulo, que é Liberdade de Escolha. Isso tudo está no programa, na descrição, que leva para a página da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, onde a pessoa pode acompanhar. Eu quero começar com uma citação aqui da Joana, do livro Momentos de Saúde e Consciência, do capítulo 8, que não é um dos que foram previstos para hoje, que ela nos traz uma importante mensagem. Ruma na direção das estrelas. Impõe novos conceitos à vida e trabalha por vivenciá-los de forma edificante. Quem tem piedade de si, nega-se a receber a ajuda do próximo. O insatisfeito, além de ingrato, é rebelde e preguiçoso, que prefere as sombras da reclamação e do atraso às claridades do progresso libertador. Não te permitas utopias existenciais, partindo para a conquista das realizações íntimas. Então estamos falando aqui justamente de nós não ficarmos presos na amargura, de nós não ficarmos presos no sofrimento, porque, por incrível que pareça, por mais que o nosso eu transitório, sendo a nossa consciência, que diríamos o ego, busque a felicidade incessantemente e queira o bem para si, nós sabemos que naturalmente somos pessoas incongruentes, conflituadas, sendo uma das maiores metas da vida, segundo Joana de Ângeles, fazer esta integração psicológica. Então, a partir do momento que tem um lado de mim que quer encontrar a plenitude e a felicidade, há muitos outros aspectos que estão no meu inconsciente e que muitas vezes eu deixo tomar em conta da minha personalidade, que querem isso sim, porém sem abrir mão dos papéis de vítima, dos papéis de sofrimento. O que a Joana fala sobre a criança maltratada? Ela fala no livro, Em Busca da Verdade, que baseando-se na questão de que muitas vezes nós vamos partir do ponto da relação que nós tivemos com os nossos pais, daquele amor que foi de alguma forma presente ou insuficiente, manco de alguma forma, nos auxiliou num aspecto, mas se atrapalhou em outro, daquele amor que muitas vezes veio com uma chantagem emocional, ou com um sentimento de culpa, ou ausente de um olhar, nós vamos criando dentro de nós o complexo da criança mal amada, da criança ressentida. E muitas vezes, quando temos que fazer enfrentamentos importantes da vida, esses enfrentamentos eles são necessários, às vezes, inclusive, há verdades ali a serem conquistadas, mas nós nos utilizamos da pior das ferramentas, que é da criança ressentida. Reproduzimos as birras, né? Que nem a colega falou. Nós fazemos birra diante da vida. E quantas vezes isso não ocorre? Às vezes uma pessoa quer dar uma desculpa que eu não vou poder participar do encontro social. Eu nem vou poder, tu não sabe, a minha mãe está no hospital. Tu não sabe, eu estou com uma pilha de trabalho. Uma vez uma conhecida, uma parente, encontrou uma outra amiga que não via há muitos anos
E a amiga, mas tu nem tem me ligado. Ela diz, tu não sabe, meu pai e minha mãe tiveram doente, meu cachorro, o papagaio, todo mundo teve doente. Na verdade, a pessoa tinha esquecido da outra. Então, o fato das pessoas terem estado doentes não necessariamente dizia a respeito a pessoa ter encontrado ou não. Então, nos parece que quanto mais nós nos vitimizarmos, nós estamos em vantagem. E esse é um perigo muito sério. Porque aí nós estamos assumindo uma dualidade de vítima versus agressor. Que me dói tanto ser chamado de agressor, que para mim me sentir legítimo eu tenho que ser a vítima. Se alguém está me agredindo, eu só vou ser validado no meu sentimento, não se eu disser, olha, isso está me incomodando. Realmente eu fiquei triste, eu fiquei chateado, isso não está me fazendo bem. Será que eu tenho uma oportunidade de conversar com essa pessoa e nós juntos pensarmos uma dinâmica diferente? Eu falar o que eu estou sentindo, escutar o que está por trás, vai ver a pessoa está passando por algo que eu não faço ideia. Não, eu assumo a vítima para validar aquela dor. E tem problemas ainda mais sérios. Dependendo da constituição da minha personalidade, se eu fui vitimado, e eu aprendo a me constituir como ser humano desde a infância, desde a adolescência, em casos difíceis de transtornos de personalidade, como vítima, não apenas eu sou uma eterna vítima, como todos são agressores. Todo mundo que me frustra, todo mundo que faz algo que eu não espero. Então nós temos, por exemplo, aqueles nossos irmãos que sofrem do transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno limítrofe, em que a pessoa ela tem uma estrutura de comportamento que nós chamamos de estrutura neurótica, ou seja, quando ela padece, ela tem dor psíquica, mas tem contato com a realidade. Mas ela está no limiar de uma estrutura psicótica, que essa dor psíquica, daqui a pouco, ela perde contato com a realidade. E aí vem a alucinação, os delírios, a perda da noção da realidade. Né? Então, ela está nesse limiar e é um tipo de padecimento que está muito relacionado a transtorno de vínculo. Na maioria dos casos, não todos, a pessoa que sofre do transtorno borderline, ela se constituiu na sua infância como uma vítima, muitas vezes através de abuso sexual, ou algum outro tipo de abuso psicológico, da violência verbal, em que não foi respeitado o seu momento como criança. Então, ela tem uma carência muito grande de vinculação com o outro, mas ela não suporta qualquer quebra desse vínculo. Então, se tu é amigo dessa pessoa, ela vai te idealizar. Você é um Deus, você é uma pessoa maravilhosa, tu é tudo de bom, tu que vai tirar todas as dores, então ela vai te ligar, vai te mandar e-mail, vai conversar. Naquele momento que tu não corresponder a isso, ou seja, tu não atender um telefonema, nos casos mais sérios do transtorno, a pessoa vai te levar de Deus, da projeção do self, à projeção da sombra. Então tu é o diabo, porque tu traiu ela. Porque tu está ameaçando ela, ela não consegue relativizar. Ou seja, rapidamente ela vai da vítima e ela se torna um agressor. Nos casos, por exemplo, muito sérios de abuso sexual, muitas vezes o abusador infantil e também o pedófilo, que não são a mesma coisa, são semelhantes, né? Muitas vezes esses dois tipos de abusadores, na maioria das vezes, foram abusados na infância. E, entre muitos mecanismos, ocorre um mecanismo ali, muito delicado, que a pessoa se constitui como vítima, e isso é um fardo muito pesado. É um fardo tão pesado, que a pessoa, na tentativa de sair dessa posição, na busca do inconsciente de criar uma resolução, ela encontra uma resolução malfadada, não é uma resolução de fato. Ou seja, eu não suporto mais ser a vítima. Para sair dessa polaridade, ela cai na polaridade de agressor. Ela precisa transformar o outro na vítima.
Muitas vezes, numa expectativa muito inconsciente de que a criança ou o abusado vá trazer dentro de si a resolução que a pessoa não trouxe como criança. Uma vez tinha uma pessoa que me trouxe o quanto foi difícil a relação quando criança, uma pessoa com transtorno, né, que não tinha, pelo menos, lembrança nem marcas de abuso sexual. Porém, ela, mesmo morando numa família abastada, onde não era uma questão assim de pobreza, de todos ficarem no mesmo quarto, ela vivia no mesmo quarto que os pais. E durante a noite ela acompanhava, ela percebia, ela via a relação sexual dos dois, numa idade da infância em que a criança não tem estrutura psíquica para compreender aquilo que ocorreu. Ou seja, ela sempre esteve no meio da relação do casal. Depois de muito tempo de terapia, a pessoa buscou correu com ela, buscou entender por que ela tinha um ciúmes patológico na vida, por que ela tinha a necessidade também de trair e o medo de ser traída. Isso era uma questão muito forte na vida dela. Quando parece assim que as coisas já estão bem encaminhadas, por acaso ela comenta que ela também fazia sexo com o marido na frente da criança, da filha. Ou seja, ela está repetindo a situação. Porque a pessoa ela não conseguiu abrir mão ainda do posicionamento de vítima. E nós temos essa tendência do vitimismo, de nos vitimarmos. É claro que aqui nós estamos falando de aspectos um pouco mais sérios, né? Mas isso se dá a todo momento. Nós necessitamos nos vitimar. O espírito Carlos Torres Passolini, no livro Impermanência e Imortalidade, ele nos fala que são tantos e tantos séculos, tantas encarnações passadas, que nós trazemos em conflitos emocionais, nós somos herdeiros de nós mesmos e carregamos, então, muitas vezes um fardo que ainda não soubemos solucionar, que o básico, o natural do ser humano é revivificar conflitos. Acionar os conflitos dentro de nós. Colocar a faca na ferida. Nós temos uma necessidade imperiosa de estar sempre nos lembrando das dores que nos tocaram. E chega um momento que é necessário olhar para as questões internas. Um processo psicoterápico, um momento de meditação. Há momentos que nós temos que olhar para a ferida a fim de repensar a vida. Mas o buscar incessante disso, ele passa a ser muito pernicioso. Acontece, me parece, sim, que essa questão da vitimização tem muito aspecto da pessoa querer atenção sobre ela, na verdade. Então, se ela reclama, então os outros ficam com pena, então aquilo é uma forma de ela receber afeto, carinho, de alguma forma, né? Acho que tem isso aí também, né? Isso, a colega colocou muito bem, que a Joana de Anjos ela traz isso no livro Momentos de Saúde e Consciência, no capítulo que foi pedido para hoje. Justamente isso, que a pessoa ela busca essa posição de vítima e ela passa a barganhar afetos. Há pessoas, no livro Momentos de Saúde e Consciência, capítulo 2, né? Há pessoas que preferem a queixa e a lamentação, armazenando o pessimismo em que se realizam. Negociam o carinho que pretendem receber com altas cotas de padecimentos que criam psiquicamente. Então a pessoa cria. Ela está sempre recriando aquele padecimento e ela busca aquela situação. Claro que aí estamos sempre falando da sombra perniciosa que está dentro de nós, né? Pena que a nossa caneta preta acho que está meio fraquinha. São os aspectos não trabalhados da nossa personalidade, né? É a nossa sombra que há compulsões aos vícios de caráter, não só os vícios do álcool, da drogadição, da sexolatria, de se colocar em risco, mas todos aqueles vícios da personalidade. Muitas vezes nós dizemos, mas eu estou buscando tanto superar isso, eu estou me esforçando. Então tem pessoas, isso a gente vê até no consultório, tem pacientes que tu faz uma terapia de casal.
tu trata o paciente ali presente, e ali tu conversa sobre uma outra pessoa que tu não sabe quem é, mas é ele quando sai dali. É quase que duas pessoas, é quase que um casal. Então a pessoa diz assim, tu não sabe o que eu fiz, a pessoa entra culpada na terapia. Eu fiz de novo. Eu sempre brigo com a minha mulher, eu chego lá, eu brigo, eu escorraço, eu faço, por que eu preciso disso? Depois ela vai lá e me coloca várias coisas e, ela tem razão, né? Daí a pessoa chega ali num processo que é legal, que a pessoa está buscando consciência, chega na outra sessão, eu falei tanta coisa ruim para ela. Tá, peraí, a gente está falando de uma ou duas pessoas. Esse que atua lá não é tu. A pessoa ela fala como se ela estivesse falando de outra pessoa. Então nós estamos falando de uma pessoa que é capaz da culpa. Ela está presa na culpa. Ela se alimenta da culpa. Mas ela não é capaz de um passo essencial, que é do arrependimento. Não há arrependimento legítimo. É uma casquinha da personalidade que acredita até mesmo. Para si, mas ela acredita nisso. Acredita nessa fantasia de que está arrependida, mas não é um arrependimento de fato. Muitas vezes é uma culpa porque houve uma consequência. Mas porque minha mulher disse que vai me botar para fora de casa, mas meu chefe disse que se eu chegar de ressaca mais uma vez, ele vai colocar para fora, e agora, minha esposa quase descobriu aquele caso que eu tive, eu não devia ter tido aquele caso, porque tu vê quase que ela fica sabendo. E se ela não ficar sabendo? Tu tens um arrependimento, tu consegue compreender que mesmo que a sociedade não te venha a punir, o teu senso moral, o teu senso de equilíbrio, esse não está em paz. Esse foi por água abaixo. Então, a Joana de Ângeles vai falar isso no Plenitude, no livro Em Busca da Verdade, justamente esse ponto, que é um que nós também resgatamos de outras aulas. Que é o senso de equilíbrio. O que me faz bem e o que me faz mal. Este é o grande valor do espírito. E não as recompensas externas, que ora são agradáveis, ora nos incentivam e ora nos atrapalham. Porque nós podemos ser recompensados por atitudes, muitas vezes, esdrúxulas. O Haroldo, volta e meia, ele fala nas palestras dele, ele é um palestrante muito conhecido, as visualizações, os vídeos dele vão a 9.000, 10.000, 20.000 visualizações. Ele fala, olha, isso não é nada perto de um adolescente. Vocês já devem ter visto ele falar isso, né? Perto de um adolescente que filma a própria cara dele fazendo uma bobagem e está lá 9 milhões de visualizações. Então, onde houver aplausos, há uma fantasia de crescimento interior, uma fantasia de sucesso, de realização, mas é uma realização do ego. O ego, lembrando, né, na psicologia espírita e na psicologia de Jung, ego quer dizer o nosso eu transitório, o centro da consciência, eu, por exemplo, Alexandre, o meu ego é Alexandre, com a minha idade, com as minhas características, mas ele não é o todo da minha personalidade e da totalidade da minha psique. Ele não dá conta de toda a minha capacidade espiritual, que traz sombra, traz luz, traz aprendizados de vida passada, traz sementes de virtudes que eu ainda não estou vivendo, traz elementos até positivos que eu posso estar vivendo, mas não estou tão consciente disso. Então o meu ego, o meu ser e a minha persona, que é o jeito que eu me coloco, pode ser aplaudido, mas não necessariamente ele está se integrando. Muitas vezes ele está em desacordo com o self, que é o meu espírito, na sua máxima totalidade, o nosso eu maior, o eixo saudável do nosso ser. Então, Lao Tse, que autor do Tao Te Ching, aquele livro famoso do taoísmo chinês, ele vai falar que o sábio raras vezes é aplaudido, muitas vezes é debochado. As pessoas debocham dele. Queres seguir o caminho da sabedoria? Busque o caminho das risadas, dos deboches, onde as pessoas caçoarem de ti, onde elas rirem de ti, tentarem te derrubar.
Porque elas vão aplaudir justamente o que é fútil, o que é conveniente a elas, o que não necessariamente é conveniente a todos. E isso é uma coisa muito delicada, nós termos esse eixo moral. O pedagogo Piaget, ele fala na anomia moral, que é a incapacidade de ter moral, de ter um senso de certo e errado, de consequências dos seus atos, em que a pessoa passa por cima de tudo e de todos, né? O antissocial, né? Que é a sociopatia, a pessoa não tem esse senso, ela não respeita nada, né? Então, para ela, tudo pode. A culpa é sempre do outro, sempre o responsável é o outro. Existe um segundo passo, que a criança também passa por isso. A criança pequenininha, ela está na anomia moral, depois ela passa para a heteronomia moral. É aquela que eu respeito as leis, eu respeito as regras, enquanto isso vem de fora. Se ninguém estiver olhando, então quer dizer que eu posso. Então tem pessoas que vêm trazer justamente isso. Eu me equivoquei de novo. Por que tu está sofrendo? Porque talvez meu chefe venha saber. A pessoa não está sofrendo porque está de desacordo consigo mesma. Está sofrendo porque ela pode ser descoberta. Então, uma heteronomia moral, que é um estágio também da evolução da criança, e que todos nós, num nível de provas e expiações, nós estagiamos a maioria num pensamento que é regido pela heteronomia moral. Tem os seus méritos, mas é só parar de olhar para ver o que acontece. E como nos dizia o apóstolo Paulo, nós temos uma nuvem de testemunhas. No livro dos Espíritos também nos fala isso, né, de que nós nunca estamos sozinhos. Até o mais escondido dos nossos pensamentos, que às vezes nem a gente sabe que tem, ele estará presente e é percebido pelos Espíritos à nossa volta. E existe um outro estágio, que é esse almejado, que às vezes nós adentramos um pouco nele, e aí o ideal é que nós possamos nos estruturar nele, que é a autonomia moral. Eu tenho aquilo dentro de mim, aquele sol interior, aquele farol, que mesmo quando convidados ao equívoco, nós não nos sentiremos bem em realizar aquilo. Como é interessante nós nos conhecermos, buscarmos, sabermos que temos sombra, todos nós temos sombra. Até pode haver o desejo em realizar, mas há aquela voz interior que sabe que, mas eu não estou disposto a abrir mão da minha evolução espiritual, das minhas relações, do meu equilíbrio, do meu senso moral. Eu até posso obter uma vantagem, mas aquilo vai me contaminar por dentro. Então estamos falando dessa autonomia moral desejada por todos nós. É por isso que os espíritos, eles falam no livro dos Espíritos, né, que o espírito que passa pelas provações terrenas, sofre, que hoje se depara com a dor, apesar de sofrer, apesar de chorar, se ele consegue vencer as más tendências que ele carrega dentro dele, lidando com aquelas que o ambiente lhe oferta, se ele consegue superar e resistir, ele passa por um novo estágio de consciência, que numa próxima encarnação, ele vai estar apto para nascer em qualquer meio. Na dor, na saúde, na riqueza, na pobreza, nos desafios políticos, sociais, com facilidades, sem cair no abuso, com pobreza, sem ir para a criminalidade ou para a indignação. A pessoa vai saber passar por aquilo sem cair nas ciladas que a maioria daqueles que estão ali naquele meio caem. E nós nos lembramos mais uma vez da nossa querida Alcione, no livro Renúncia, psicografado pelo Chico Xavier, psicografia de Emmanuel, né, em que ela passa por um meio social onde muitos se equivocam. Alguns mais, outros menos, e ela passa por dores muito sérias, mas ela consegue passar incólume. Ela chora, ela sofre, é verdade,
mas ela consegue trazer uma resposta inesperada, diferente daquilo que é esperado. Pois estamos falando do importante mecanismo da dor, onde Joana vai falar que a dor é um excelente mecanismo da vida a serviço da vida. Há tendências arraigadas, há condicionamentos, como vamos falar daqui a pouco aqui, há condicionamentos que estão tão presentes dentro de nós que apenas a dor vai nos levar a buscar uma resolução. Mas não a dor punitiva, mas aquela dor que é uma causa e efeito. Nos equivocamos e temos que lidar com a consequência. Como estávamos falando naquela palestra sobre suicídio, que os padecimentos que passa o suicida, como nos fala Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, que o suicida ele vai ter que lidar com o resultado do seu ato. E se ele já estava numa amargura interna, no momento que ele dá o golpe fatal em si mesmo, ele vai concretizar aquela amargura para muito mais tempo. Às vezes estávamos falando ali de uma aprovação que não se sabe, às vezes estava próxima do fim. Às vezes a aprovação ela é mais cruel perto do fim. Mas às vezes falta pouco. Falta um pouco mais de paciência, um pouco mais de resignação. Um pouco mais de sentido, como vamos falar também daqui a pouco, um pouco mais de sentido para a dor. E a pessoa então tira a própria vida e ela vai sentir o padecimento daquele ato de ódio que ela fez contra si mesma. E por mais que os mentores busquem auxiliar, não é os mentores que nos auxiliam, os mentores buscam, mas o espírito ele está num processo de enlouquecimento que ele é incapaz de perceber. Então, o espírito Camilo Castelo Branco tem um determinado momento do livro Memórias do Suicida, nas páginas de provas de expiação, que eu brinco, né, aquelas primeiras volta de 60 páginas, que a pessoa é interessante que passe, né, porque ele é muito pesado no início e depois ele se torna mais agradável. Então, a pessoa fica ali, a pessoa fica só com a mensagem do pesar, né? Tem um momento que ele fala assim, é como se tivesse algo falando na consciência dele. Queres a morte? Aqui está a morte. Queres a dor? Aqui está a dor. Queres matar-te? Pronto, mataste. E agora? Olha o resultado. Porque conforme ele responde depois um sábio hindu, ele fala que a vida jamais termina. Isso é uma lei biológica. Jamais termina. A vida não tem fim. Os organismos, sim, eles deterioram, eles se desfalecem, perdem a sua funcionalidade e voltam, então, a integrar o todo da natureza, nesse ciclo de transmutação, volta para a terra, vai alimentar depois o verme e o vegetal. Porém, o espírito, que é vida, pois existe, sim, uma variação da vida, que é a vida orgânica, que é a vida espiritual em uma condição momentânea orgânica. Então, a dor, ela fala desse burilamento do espírito, que convida o espírito a um ato científico de ação e reação. Que nem nós falamos em outro momento, né? Botar a mão no fogo, pronto, ato científico. Já descobri que queima a mão, não quero mais fazer isso. Posso usar o fogo? Sim. Posso, no acampamento, fritar um marshmallow. Posso esquentar uma água. Posso me aquecer no frio. Posso usar de várias formas, mas botar a mão, não. Essa experiência, esse burilamento. Então, a dor, ela vai nos fazer um indicativo, como a Joana de Ângeles coloca, no livro Plenitude. A dor vai ser um indicativo para a alma dos valores essenciais que ela vem buscar aqui na Terra. Pois há os valores transitórios, que podem ser fruídos, desde que não confundidos com a meta, desde que não supervalorizados, pois aí vai ter uma dor muito grande. Há esses prazeres da carne, do corpo, do mundo, que fazem parte, são naturais que façam parte da vida, mas elegê-los como forma da encarnação,
estamos falando de uma dor espiritual muito grande, de uma encarnação malfadada, de alguém que passa pela Terra e não evolui. Não aprende a lidar, inclusive, com a frustração. Então, a dor ela vai nos indicar um outro caminho de resolução, de uma paciência, de uma resignação dinâmica. Resignação dinâmica quer dizer, não é ficar tudo como está, mas é buscar uma resolução. E mesmo que nós valorizemos a importância do silêncio, eu quero ouvir vocês. Está todo mundo muito quietinho hoje, porque está chovendo. O que nós podemos pensar da dor? Que dói. Boa! Aqui no livro ela fala que é uma necessidade psicológica. Que a dor é uma necessidade psicológica. Porque todos nós precisamos passar por dores para que a gente possa aumentar o nosso psique, né? Nossa emoção não seria emoção, mas seria aumentar nosso psique mesmo, diria isso, né? Então, há um crescimento psíquico. Né? Isso, é um crescimento, né? Então eu penso que as mães, né? As mães elas às vezes querem que os filhos não tenham as suas dores, né? E como isso é complicado, né? De a gente refletir constantemente sobre isso. Porque nós, enquanto construção de pessoas, a gente passou por dores, mas não quer que os filhos passem por tantas dores, que é um equívoco, né? Mas é muito presente no dia a dia com os filhos. Justamente, né? E daí o filho, esse que não se habituou com a dor, claro que nós vamos querer tirar a dor do filho. Uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma doença, nós vamos buscar ajudá-lo a solucionar a dor. Tirar a dor é diferente. O ocidental, ele quer tirar a dor, como dizia Jung. O oriental quer livrar-se da dor. Apenas, como ele diz, o Cristo crucificado buscou superar a dor. Por isso que ele é o símbolo da individuação, da integração psicológica. Em que tu não sufoca a dor, tu não tira a dor, mas tu vai superá-la. E muitas vezes tem a ver com passar por ela. Porque nós estamos falando, como a Joana coloca, né, a importância da tensão de opostos para que haja um crescimento psíquico. Essa tensão de opostos ela vai levar a um desenvolvimento de recursos internos não conhecidos. Nós temos recursos internos que nós não fazemos nem ideia, que a vida biológica só por si ela não gera. E esses recursos internos, recursos da alma, do nosso ser espiritual, eles só vão começar a surgir a partir da tensão dos opostos, das questões, desafios, dos conflitos da existência, do problema de existir. Então, todo dia nós temos que buscar discernir o que é melhor para nós, o que não é, o que é melhor para o outro, tentar correlacionar questões diferentes da vida. E aquele que fica infantilizado, imaturo, pessoas instáveis, incapazes de buscar solução, que buscam uma solução sempre de fora, elas acabam ficando presas na revolta do puer. O puer quer dizer aquele nosso aspecto do jovem dentro de nós. Né? Temos essa polaridade do puer cênix, o velho e o jovem, que são forças da alma, mas em estado unilateral, estado cindido, são problemas. E o puer, no seu estado problema, é aquele eterno adolescente que é incapaz de responder por si. Vamos usar um exemplo muito claro. Dores sociais. Há muitas formas de as vivenciar. E a reivindicação social, ela tem o seu papel desde que venha com amor, com compreensão. Então, por exemplo, há movimentos sociais, né? Na adolescência é muito comum os punks, os hippies e tantos outros movimentos, em que o Estado é uma grande mãe que deveria lhes alimentar de tudo. E eles passam a frustração do seu ninho familiar para a frustração para a polícia, para a sociedade, para a mãe. Então eles precisam, não adianta fazer um protesto que trazer uma reivindicação salutar, que é necessária para a sociedade. Tem que tacar fogo, para que venha a polícia e reprima. É uma necessidade inconsciente de ser reprimido porque houve um pai que não deu limite ou deu limite excessivo.
Não houve o equilíbrio. Então, a pessoa precisa daquele limite para poder sentir qual é o seu limite e poder se entender. Então, eu lembro uma vez que estava se falando numa discussão sobre conflitos sociais e se falou sobre a questão da fome. E disseram assim, poxa, como resolver a fome? Uma pessoa muito revoltada disse assim, a fome é culpa do governo, porque nós temos um governo injusto e se não fosse esse governo injusto, não haveria fome. Naquele momento, né, eu busquei trazer uma outra reflexão. Bom, o governo tem relação com a questão da fome? Sim. Da forma que o governo se organizar, as propostas do governo, vão haver propostas, e o governo como um todo, nosso governo do Brasil, o governo de outros países, ele pode sim se articular de uma forma que dê valor a essas questões e buscar saná-las, através de emprego, de trabalho, de caridade. Existem inúmeras formas. É um problema social. Me digam uma sociedade em que não tenha havido fome, em que não tenha havido discriminação social, em que não tenha havido violência. Até mesmo aquelas sociedades mais equilibradas, onde a polícia quase que descansa em paz, existe a violência do suicídio, a violência da drogadição em alguns países europeus. Então, os dramas sociais, pensando numa perspectiva histórica, nós estamos vindo lá do período paleolítico, das cavernas, com o surgimento da civilização antiga, da escravidão, da Idade Média e outras organizações através do mundo, todas elas com um grande quê de desequilíbrio social. E chegamos nessa atual que também não é perfeita. Ou seja, são questões da vida. E que, claro, com certeza passa pelos governos uma necessidade de buscar esta solução. Mas é um posicionamento, então, uma revolta do puro, uma revolta infantil, achar que toda a frustração vem dali. Que daí é um exagero. Há uma projeção maciça em que todos os problemas da vida provêm de uma causa única, o que não é verdade. Há muitas questões da vida que fazem parte do viver, o conflito da dor, da doença, do sofrimento, em que nós, como sociedade, como indivíduos e também como família, podemos nos organizar de uma forma mais sadia. Isso é verdade. Com certeza há uma responsabilidade governamental sobre isso. Porém, não além da realidade, da própria realidade de um mundo de provas e expiações permeado da dor, o que é muito natural. E a ideia do sofrimento como opção existencial, isso faz parte de muitas escolhas que nós fazemos. E muitas das vezes. Nós buscamos ficar vitimizados. Uma pessoa, uma vez que passou, né, um senhor que passou por muitos abandonos, foi abandonado quando criança, depois foi abandonado pela família, em outras questões, né, uma vez buscou o centro espírita buscando auxílio, pois ele não aguentava mais viver sozinho. E ele tinha uma necessidade tão grande, ele dizia bem assim, eu quero uma mãe para mim. Eu quero uma namorada, mas eu quero que essa namorada seja uma mãe para mim, eu quero que me pegue no colo, eu não sei cozinhar sozinho. Ah, tu sabe cozinhar? Ah, até sei, mas eu não consigo, eu preciso que uma pessoa cozinhe para mim. Tu sabe dirigir? Até sei, mas eu preciso que alguém dirija para mim. Eu preciso que alguém compre as minhas roupas. Né? E daí eu me lembro que o mentor espiritual, que estava atendendo na ocasião, disse o seguinte, pois é, meu irmão, tu vais ter que aprender a solidão. Não, mas eu não quero a solidão. Sim, por isso mesmo. Tu só vai ser apto para te relacionar no momento que tu souber te cuidar sozinho, que tu buscar a tua autonomia. Como assim, então? Quer dizer que eu buscar autonomia vai me ajudar a estar com o outro, eu buscar aprender a viver sozinho? Eu não vou ficar sozinho? Claro que não. Porque psiquicamente e até espiritualmente, cada nova amizade que se aproxima de ti, tu passa não uma mensagem de amizade. Inconscientemente, tu passa uma mensagem de dependência. A pessoa não vai ganhar um amigo contigo, ela vai ganhar um bebê que ela vai ter que carregar. E ninguém quer uma pessoa que não se cuida. Tu precisa tu te cuidar, tu rumar para a solidão, não no sentido de se isolar,
mas rumar para aprender a conviver com essa solidão, para te habilitar a viver com o outro. Porque também há muitas pessoas que, no desespero, pelo medo da solidão, elas chantageiam o próximo. E aí, continuando aquela frase que estávamos lendo aqui, né? Ao lado de outras que chantageiam os afetos mediante a adoção de sofrimentos irreais. Então, o sofrimento não é real, ele é exagerado. Estabelecem como metas a conquista de atenções e carícias que lhes são sempre insuficientes, não se dando conta de que, dessa forma, farão secar a fonte generosa que as oferece. Ninguém se sente bem ao lado de criaturas que elegem o infortúnio como falsa solução para os seus conflitos existenciais. Então, a pessoa busca o infortúnio como uma solução. Então, diante de uma questão que eu não consigo resolver, eu busco o infortúnio. Por que às vezes é tão conflituoso, uma pessoa vai se formar, vai se casar, uma coisa tão boa, a pessoa entra em conflito? Olha o significado que está investido naquilo. Uma pessoa vem me dizer assim, poxa, mas logo na minha formatura eu entrei em crise, um estado de pânico. E o que significava se formar? Bom, eu ia, a partir daquele momento, assumir o meu noivado, sair da casa do pai, foi o que é combinado. E daí, quando eu saísse da casa do pai, eu também não ia ganhar aquele subsídio material, eu ia também usar o meu salário, que eu estava usando para outras coisas, eu ia ter que usar para a minha subsistência. E como é que é sair da casa do pai? Uma vez eu saí, anos atrás, foi horrível, ele me humilhou, falou que eu nunca mais ia ser filha dele. Ficou 3 anos sem falar comigo. Ou seja, olha o significado que tem chegar de novo nesse mesmo ponto. E a pessoa está olhando só para a formatura. Então, claro que é uma coisa feliz, mas por que a pessoa está com tanto medo? Porque, às vezes, há um excesso de significados. O significado entre deixar a casa dos pais, buscar viver sozinho, ou viver em casal, aprender, então, a vida conjugal. Já se sabe viver como namorado. Mas e agora? Viver como casal. Por mais gostoso, por mais chamativo que isso seja, a pessoa vai ter que se adaptar, é um desafio. E as fantasias inconscientes, elas tomam conta. Então, às vezes, a pessoa prefere o não realizar. É aquilo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala do esconder o talento aonde? Na terra. Capítulo 16, item 6, isso mesmo. Acredito que sim, não lembro de cor. É. Em que aquele, né, que tinha 5 talentos transformou em 10, né? O que tinha em 2 transformou em 4. E o que tinha 1, temendo a ira do Senhor, escondeu na terra. E quantos talentos nós temos? Claro que talento ali era uma moeda, mas agora nós falamos dos nossos talentos, né? Quantos talentos nós temos que nós escondemos na terra com medo de tentarmos e sermos frustrados? Quantas vezes nós fazemos isso, né? Então nós temos aquele medo de tentar e o medo de descobrir que não somos capazes. Então é melhor nem descobrir. Nós nem tentamos, né? A questão da dor, aquela frase, a dor, ou é pelo amor ou pela dor, né? Então, muitas vezes, tu não consegue pelo lado positivo da coisa, né? Então, eu acho que ela vem como último recurso, não é verdade? Tu não conseguiu pelo lado mais fácil, então vem um solavanco na tua vida, né? Uma dor para tu te mexer e aprender e tentar enxergar a coisa, né? Me parece que tem esse aspecto, né? É justamente aquilo que os espíritos falam na introdução do Livro dos Espíritos, que nesse nível que nós estamos, nós só conhecemos a luz através da sombra. Nós só conhecemos o amor através da dor. Nós não temos ainda a consciência plena. Ela tem aquela semente dentro de nós, ela está no nosso inconsciente, mas nós ainda não nos apropriamos disso. Então, nós precisamos ter estes opostos. Nós precisamos ter estas tensões que vão nos levar para frente, né? E é por isso que existe o termo na psicologia, a neurose, que quer dizer o conhecimento psíquico, essa neurose, que pode ser traduzido já numa outra compreensão mais profunda, com uma conflitiva. A pessoa que está numa neurose, ela está em conflito. Às vezes ela quer fazer algo, ela não se permite. A pessoa está com as roupas velhas, ela precisa de uma roupa, ela tem recursos para isso, ela vai na loja e não consegue comprar, se sente culpada.
ela quer, muitas vezes, fazer um bem, ela não consegue. Muitas vezes a pessoa quer, eu quero ir na casa espírita, mas as pessoas lá em casa não deixam, não permitem, né? Meu marido não quer, depois se separar, tu está indo? Não, não estou. E aquele marido que não queria. Então, na verdade, a pessoa está projetando no outro, né? É aquela neurose, aquele conflito que a pessoa está. E Joana de Ângeles vai nos falar que a dor da neurose não nos evolui espiritualmente. Remetendo aos instintos primários, ao instinto, àquela relação do simpático e do parasimpático, esse mecanismo, né, que leva para a luta e fuga, essa variação, né, vai levar para o sentimento, vai liberar adrenalina no sangue para a luta e fuga diante de uma ameaça, e existe uma terceira, que é o fingir de morto. Já deram um susto no gambá, ele, pum, cai ali no chão. Tu sai para o lado, quando vê o bicho, levanta e dá no pé. Nós temos o fingir de morto. Nós vamos empurrando o conflito com a barriga, não resolvemos, não queremos olhar. A drogadição está falando disso. Em que o drogadito, muitas das vezes, ele tem uma ameaça sentimental, ele sente que as coisas não estão bem, então ele anula essa percepção através da droga, que vai aliviar a tensão, a ansiedade. Então, ele vai tomar então um ácido, vai cheirar uma cocaína, uma heroína, um crack, uma maconha, e daí ele vai anular o que ele está sentindo, e parece que aquela realidade não está mais ali. Só que, porém, quando ele sai, não apenas vai ter os recursos químicos que vão levar ele a um padecimento maior, mas também, psicologicamente, o problema que já estava ali, ele está maior ainda, porque ele fingiu de morto. Então, é um paralisar. E, muitas vezes, nós congelamos diante dos conflitos. E Jung vai dizer, então, que a neurose, ela fala de um conflito que está se dando ou entre dois complexos dentro de nós. Nós temos um complexo de inferioridade, depois tem o complexo do paterno, e um está cobrando uma resolução, o outro está cobrando outra, é só um exemplo. Ou até mesmo uma disputa de algum complexo com o nosso eu, com o nosso ego, o complexo do ego, né? Que é o importante trabalhador dessa jornada. Então, nós estamos diante daquele complexo ameaçador e aquilo nos esmaga. Então, ele vai nos falar que ficar no complexo é uma forma de não resolver uma questão necessária. E ele perguntava para os seus pacientes, quando alguém trazia uma questão muito dolorida, ele perguntava o seguinte: qual é aquela tarefa que tu sabe que tem que realizar, mas que tu não faz por algum motivo, por causa daquilo ou daquilo outro? E a pessoa geralmente sabe. Eu devo reivindicar meus direitos em tal situação. Eu devo perdoar a minha irmã. Eu devo buscar o meu pai e a minha mãe, que eu não vejo há anos. Eu devo botar um limite numa relação que está ocorrendo dentro do meu casamento, de desrespeito. Eu tenho que botar um limite no meu jeito, às vezes, de atuar de uma forma muito impulsiva. Então, a pessoa sabe, mas ela enche de desculpas, que até tem o seu sentido, são desafios. Mas ela simplesmente estanca diante daquele desafio, né? E isso vai nos levar, muitas vezes, ao processo da culpa. E a culpa é a melhor das desculpas para que nós não façamos nada. Quem sou eu para evoluir espiritualmente? Quem sou eu para fazer o bem? Quem sou eu para tentar corrigir as coisas a essa altura? Eu me sinto culpado, eu sou um vilão, olha tudo que eu fiz. E às vezes a gente precisa limpar esse passado. A culpa, segundo Jung, ela é um mecanismo primário de valorização do eu, do senso de eu. Culpa, egoísmo e orgulho, eles são primários, porque aquele senso de eu, aquela personalidade, pode estar tão frágil que pode ruir numa psicose, uma esquizofrenia. Ou então ficar inabilitada para a vida. Então a pessoa precisa sentir um pouco de orgulho, um pouco de vaidade para se nutrir. Então, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, eles servem para isso. Só que logo eles precisam ser superados, senão eles se tornam um problema. E a culpa, ela tem um mecanismo parecido. Porque a culpa ela vai nos dizer que algo pode não estar bem. Então existe aquela culpa real e a culpa fictícia.
a culpa da fantasia, da culpa, né? Eu não estou fazendo aquilo que estão esperando de mim, então eu estou culpado por poder, daqui a pouco, me realizar, o meu vizinho não está conseguindo, daqui a pouco, se realizar profissionalmente, eu estou, e agora, será que eu devo esconder isso? Né? Não falando no caso de snob, não falando no caso de uma vaidade, mas aquela coisa de simplesmente se realizar, a pessoa está culpada. Então, uma culpa irreal, que diz respeito ao complexo. Mas existe também aquela culpa como um senso do self, do nosso eu maior, que vai nos dizer alguma coisa está errada. Mas a culpa, ela vai nos levar a reincidir, porque nós nos identificamos com a culpa. É como se nós já tivéssemos nos dado como punidos. Eu fiz um erro, eu preciso ser punido, eu já me puni com a culpa. E eu não consigo me trabalhar. Eu fiquei pensando assim, que todos temos determinadas tendências, né? Cada um a burilar, a melhorar. E as nossas repetições dos nossos cada um com seus erros, às vezes muda o cenário, mas o erro em si, se tu der uma observadinha um pouquinho maior, é o mesmo. Eu fiquei pensando assim que a culpa, ela te leva a uma recaída. Ela pode te levar a uma recaída se tu não entende. Porque eu também fiquei pensando o seguinte, Alexandre, ligada à coisa do tu evoluir e pensando assim na constelação familiar, aquilo que tu dissesse assim, ó, o sábio raramente ele é aplaudido, porque tu tem que mudar a tua lógica de pensamento, né, de algumas situações. Então, por vezes, eu acho assim, quando a gente está evoluindo e a gente se depara com... E a tua lógica mudou, mas todo o resto não mudou, por vezes, acho que a gente ainda fica um pouco inseguro de, pô, será que eu não estou ficando louco mesmo? Né? Porque está todo mundo ali te achando que deu, o que deu nessa louca aí, né? Entendesse? Me remeteu a estas questões, até pensando até na própria situação de Jesus, né? No momento dele, claro, ele tinha uma luz, uma firmeza de pensamento, que ele conseguia colocar limite e devolver para o outro as provocações do mundo, que nem naquela... a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eu acho que essa confusão que se remete a essa passagem, assim, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu acho que ela um pouco permeia esse movimento da busca da evolução. Não sei se eu sou... Bem interessante o que tu colocou, né? E justamente a culpa, ela nos deixa preso àquele mecanismo e uma identidade que nós criamos. Então, nós nos identificamos com aquilo. Então, tu é um marginal, bom, o que o marginal faz? Rouba. Tu é irresponsável, o que o responsável faz? Assume responsabilidades? Claro que não, eu sou irresponsável, não tenho forças para isso, o que eu vou fazer? Um alcoólatra, a família vai lá e diz, como tu é fraco, como tu é fraco, como tu é fraco. O que o fraco faz? Recai novamente na bebida. Então, a culpa, ela só tem um significado muito imediato, que é, opa, tem alguma coisa errada. E a gente, então, busca compreender. Né? Então, muitas vezes, como nos diz o James Hollis, no livro Os Pantanais da Alma, ele vai falar que a culpa ela precisa de 3 estágios para ser expiada. Né? O reconhecimento, em que tu tem aquele arrependimento, então tu reconhece que houve um equívoco. Esse reconhecimento, ele por si só já é forte. A partir do momento que eu reconheci, que bom, antes eu não reconhecia. Agora eu reconheço. Então eu tenho um senso novo. A partir daqui a culpa já está caindo. Porque em vez de culpa é reconhecimento. Como a Joana de Ângeles fala, o cair em si. Em outras palavras. Né? Depois há o estágio da recompensa. Ou seja, nós temos uma necessidade de recompensar a quem nós equivocamos. Nós vamos pedir reparar, né? Nós vamos pedir um perdão, nós vamos buscar auxiliar dentro do possível. Se a pessoa não está ao nosso alcance, nós vamos fazer uma prece por ela, buscar auxiliar outros que estão na mesma situação. Né? Quantas pessoas, quantas daquelas mulheres, né, maceradas pela culpa de um aborto que fez, sabendo hoje das consequências espirituais, desse crime para com a vida que estava ali, hoje se tornam mães de muitas pessoas, através da adoção, através de uma tutela, através de um carinho, né? Ressignificando essa dor. Utilizando-se, então, com o amor para com o outro. Né? É uma forma também de se perdoar.
E depois desses 3, isso só é completo se houver realmente uma remissão, que é o que a Joana de Ângeles chama, né? O James Hollis e Jung chamam de remissão, e a Joana de Ângeles fala de uma nova atitude, de uma atitude renovada. Ou seja, a partir de agora, se aquilo cair de novo na minha mão, eu já sei que não é legal. Claro que eu vou ser tentado, vai ser difícil, mas agora eu sei, se eu estiver na culpa, eu sou fraco mesmo, vou cair de novo, caí de novo, olha só. Mas se eu tiver feito um reconhecimento e recompensa, essa remissão vai ser mais fácil. A remissão é, então, a superação do sintoma, e eu já tenho, então, uma nova atitude de responsabilidade. É o que a Joana fala, ela usa essa palavra. É um senso de responsabilidade que há a partir de agora. Então, todos nós vamos ser visitados pela culpa, a culpa injusta ou a culpa que tem alguma razão de ser em relação ao nosso ser maior, né? E aquilo pode nos levar sempre a este processo de trabalho interior. Vemos, então, agora finalizando, como uma neurose pode nos prender, né? O Jung nos fala que, como é sabido, né, apesar de nós termos que respeitar a depressão, tratar a depressão, compreender a depressão, em todos os seus aspectos, inclusive na sombra. E na sombra, Jung nos fala, só quem teve um parente ou viveu um estado de depressão sabe a tirania que essa pessoa pode ter à sua volta. Onde todos estão ali querendo, não vai fazer isso, porque a pessoa vai se ressentir. Mas a pessoa vai entender mal. Mas doeu os calos da pessoa, e agora? O que fazer? Uma vez uma pessoa me disse assim, que foi lá e viu uma colega com os cabelos tão lindos, né? E disse, fulana, que lindo o teu cabelo, que bonito, tu me fala onde é que é, né? O teu cabelo. A fulana ficou meio estranha, disse, tá. Daí uma pessoa depois do grupo disse assim, tu vem na minha casa amanhã. Ela foi na casa, né? Ela disse assim, eu tô aqui para te repreender, tu não sabe o que tu fez, que cara dura tua. E a outra, por quê? Tu sabe que a outra teve câncer e estava de peruca e tu ficou tirando sarro com a peruca dela. Então, muitas vezes não há uma culpa de fato. Bom, eu não sabia. Se eu ofendi, tu me desculpa. Agora a fulana está chorando há 3 dias por causa de ti. Porque já não é a primeira que tu fala. Porque cada vez que tu chega, tu fala que ela está bonita e ela se sente lá embaixo. Bom, paciência, né? Se a pessoa que disse que estava bonita, que realmente achou, olha que cabelo bonito, elogiou, foi um ato natural do dia a dia. Mas tu vê que havia ali uma pessoa vitimizada e que, de alguma forma, tiranizava as pessoas à sua volta, né? Então, ninguém pode pisar no calo. A pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, primeira coisa é lidar com ela, não pisa em ovos. Age com amor, com naturalidade, mas ela gera nos outros, muitas vezes, aquele sentimento assim de que, se tu falar uma coisa que vai ser mal interpretada, ela vai ficar contra ti. Então, há um processo de contra-transferência, onde a pessoa fica assim, eu gosto de ti, que legal, mas eu tenho que mostrar que gosto, porque essa pessoa vai desconfiar de mim. E tu quer mostrar tanto que a pessoa desconfia. Então, a primeira coisa, age com naturalidade. Se ela entender mal, não tem problema. Ela pode entender mal, ela pode aprender a lidar com isso, né? Estamos falando de uma naturalidade e de todos dentro de nós buscarmos, então, superar esse sofrimento como posicionamento, como forma de viver, como escolha existencial. Vamos, então, chegando no nosso encerramento.